como despertar a libido e a sensualidade. Vamos conversar um pouco sobre isso. Meu nome é Cássia, para quem não me conhece, sou estudiosa do Sagrado Feminino, terapeuta de Honey Eggs, e a gente vai conversar hoje sobre esse lugar de despertar a libido e a sensualidade nas mulheres. Existem muitos fatores que influenciam, né, a nossa libido e a energia sexual em nós. E todos esses aspectos foram muitas vezes castrados, né? Reprimidos, julgados pela nossa criação, pelo ambiente que a gente vivia, cultural e tudo mais. E aí tem uma frase muito maravilhosa que diz o seguinte: enquanto tu não souber aquilo que te fez, tu nunca vai saber da onde tu vem e para onde tu quer ir, né? Tu nunca, se não souber qual é a matéria que tu é feita, tu nunca vai te entender completamente. E aqui é uma ótima questão, né? Que matéria somos feitas, que energia somos feitas? Energia sexual, né? Foi o que uniu um homem e uma mulher, né? Que tiveram uma relação sexual através dessa energia sexual e teve a fecundação, né? E muitas vezes a gente esquece, né, que a matriz da vida é a energia, a pulsão sexual, o desejo. O desejo é aquilo que faz a gente levantar da cama todos os dias, né? O desejo de ter, enfim, uma vida melhor, e a gente vai lá e trabalha, né? O desejo de ter um corpo mais saudável, a gente vai lá e exercita. O desejo de ter relaxamento e paz, a gente vai lá e pratica uma meditação, um yoga, alguma coisa. A gente tem muitos desejos, e os desejos são o que nos movem, certo? E um dos desejos básicos, né, humanos, além do pertencimento, é o se conectar profundamente, né, com outros seres. E uma das formas mais profundas de se conectar com outros seres é através da sexualidade, porque é onde a gente partilha a nossa energia, o nosso corpo, né? O nosso ser em todo momento. A gente sabe muito bem que se a gente está muito mental, a gente não consegue se conectar sexualmente com ninguém. Se a gente está muito racional, se a gente está muito preocupado, é como se não rolasse, entende? É um processo meditativo o ato de se conectar sexualmente com alguém, que nós banalizamos, né? A gente quer ir lá e usa muitas vezes a sexualidade como um expurgador de estresse, né? Então tá, vou lá ter um orgasmo e pum. O masculino cai muito nisso. E, enfim, nós vemos hoje em dia um monte de homens percebendo o quanto isso escraviza os homens e vicia eles em ter, masturbação e tudo mais, né? Então, assim, a sexualidade e a energia sexual é o que em nós desperta a vida, desejo pela vida. Quando a nossa libido tá baixa, né? Quando a nossa libido tá represada, né? Presa, a gente tá com um desejo de não vida. O que é um desejo de não vida? Um desejo de morte, né? Porque o que dá a vida, o que gera a vida é essa energia de criação sexual, né? E desejante que nossos pais tiveram e que nós tivemos ao termos filhos, né? Então, é por causa dessa energia, tanto é que pessoas mais jovens, elas têm uma aparência, né, mais desejável e buscam isso porque elas estão numa fase hormonal, uma fase sexual muito ativa, né? E conforme vai diminuindo essa energia sexual no corpo, nós vamos também envelhecendo. Mas aí, né, nossas ancestrais, nossos estudiosos, né, tântricos, aquela coisa toda, perceberam que há maneiras, né, de se manter mais tempo essa energia sexual, vital no corpo. E não só isso, perceberam que há escapes de energia sexual também nos corpos, né? E principalmente das mulheres, que eu vou falar hoje, certo? Que é onde eu me especializo, que é onde eu fiquei na área, né? Na questão feminina. E de fato, a repressão, a vergonha,
a culpa, esse monte de coisa crenças que depositaram em nós como meninas, com essa criação feminina que nós temos, vai sim bloqueando a nossa energia sexual. Ponto. Vai sim fazendo com que a gente tenha muito menos capacidade de usar essa energia desejante, né, e magnética e atraente, porque aí que tá, né, gente, uma coisa que a gente tem que notar. Vamos falar a verdade agora. Quando a gente se interessa por algo, por um livro, por um programa de TV, por um filme, a gente tem desejo, a gente sente desejo. Curiosidade é desejo, é sexualidade. Uma pessoa que tá querendo descobrir algo, é descoberta, entende? Então, quando a gente se conecta com algo, a gente está desejando algo, tentando entender o que aquilo pode me trazer, certo? E sim, uma pessoa que tem uma energia sexual positiva, bem canalizada, ela vai ser uma funcionária que todo mundo vai querer dar emprego, vai ser uma pessoa, por exemplo, uma artesã, né? Uma pessoa que tem algum negócio, que as pessoas vão se atrair pelo produto dela porque ela tem esse magnetismo, ou seja, não é só uma questão de sexo, né? Mas é uma questão de ser desejável como contribuição, né? Os seres humanos são seres desejantes, né? Tanto é que foi aquilo que nos criou, né? Que nos manteve, que nos trouxe até aqui para o corpo. Não vai ficar salva, mas se tiverem muitos pedidos, a gente pode pensar sobre isso, certo? Então, comecem a falar se de fato vai mobilizar vocês, tá? E aí, minhas queridas, não tem a ver com a aparência, o quão magra eu sou, o quanto eu sou jovem, o quanto eu sou, tem a ver com essa energia que eu não sei explicar por quê, mas eu sinto vontade de comprar as coisas daquela pessoa, eu sinto vontade de ter aquela amizade, de ouvir o que aquela pessoa tem para dizer. Pessoas que são extremamente magnéticas, que são atraentes, que têm muitos seguidores, que têm muitos fãs, aquelas pessoas bem famosas mesmo, às vezes a gente vê, são pessoas que têm essa energia sexual ativa e bem canalizada. Certo? Então, esse desejo e essa sexualidade não diz respeito apenas a sexo, diz respeito a todas as áreas da nossa vida, certo? E aí, a gente fica muitas vezes no julgamento do nosso corpo, excessivamente irracionais. A gente fica achando que isso pode, que isso não pode, que isso deve, que isso é certo, que isso é errado e tudo mais. Essa libido que a gente está falando, né, esse desejo pela vida, né, por celebrar esse corpo que temos, que é esse instrumento, esse laboratório sensorial que a gente tem, que tem sensações assim, ó, que a gente não sabe, até que se permita sair deste lugar de mente. E como eu falo muitas vezes para as iniciandas em Yoni Eggs, né, mulheres com ventres feridos, machucados, e aí, claro, a gente começa lá naquele aspecto das doenças que foram pro físico. Mas mulheres que não têm nada, mas estão sem libido, não estão lubrificando, estão com dor na hora da relação, também estão com os ventres bloqueados. E, num passo mais adiante, no uso dos cristais, das Yoni Eggs, como eu tenho falado para vocês, deixa eu pegar alguns cristais pra gente conversar aqui. Quartzo rosa. Vocês viram que eu tô toda meiga hoje, né? Quartzo rosa, lavanda, verde água. É isso. Vou pegar o quartzo leitoso, que também é meigo, é super meigo. Ó. Esse aqui, esse fofinho, ele é maravilhoso. Quem mais que é fofinho? O quartzo transparente. E por mais que sejam parecidos, são energias diferentes, sabia? Quartzo leitoso e quartzo transparente. Isso tudo a gente aprende na iniciação, a fazer essa diferenciação. Essas cores muito suaves, olha só que lindo. Maravilhoso. Enfim, essas energias do corpo feminino, dos ventres femininos, são bloqueadas por todo esse excesso de mental, de energia masculina que nós muitas vezes somos obrigadas a
incorporar, literalmente, trazer para os nossos corpos para poder ter uma carreira, um curso superior, um emprego, uma empresa, e eu entendo isso. Só que existe algo em nós que fica esquecido, que é essa energia sexual, né? Essa energia magnética e atrativa que nós temos, que é esse desejo pela vida. E quando a gente está muito focada no fazer, a gente está muito focada nas obrigações, que não necessariamente nos geram esse desejo, né? Esse amor, essa paixão por fazer as coisas. Então é sempre importante a gente estar trazendo os dois lados das energias. O lado do sim, tem coisas que precisam ser feitas, mas também o amor que eu sinto, o quanto aquilo me excita literalmente, né? Me traz essa excitação, esse ânimo, essa coisa maravilhosa para fazer. E isso a gente perde com os anos de muitas práticas, né? De fazendo 1000 vezes a mesma coisa. A gente tende a deixar essa energia, né, motivacional e sexual dentro de nós morrer. E é aí que a gente começa a envelhecer mais. Percebam que isso também é um sintoma de que a gente está perdendo a vitalidade. E sim, quando o ventre começa a ser desbloqueado, essa energia que estava quase morrendo, definhando, etc., ela volta a existir, graças à deusa. E os cristais são grandes aliados nisso, porque eles recuperam o livre fluir deste segundo chakra, principalmente, que é o chakra sexual, que se tá traumatizado, né, se foi abusado, se tem memórias de relacionamentos e parceiros tóxicos, ele tá adoecido e tá bloqueado. E aí é muito comum ouvir de mulheres: depois daquela relação eu nunca mais consegui me envolver profundamente com ninguém. Depois daquele parceiro X, eu nunca mais consegui ter um orgasmo, nananana. Vocês entendem isso? E isso tem a ver com essa carga de energia que se troca numa relação sexual, que afeta a saúde dos nossos ventres. Vocês entendem isso? E conforme ela vai ficando estancada, se não for limpa, como eu sempre falo para vocês, o banho é o que limpa o corpo físico, né? Mas a limpeza sutil e vibracional precisa ser feita no nosso ventre por causa desse receptáculo de energia e de atração que o nosso ventre tem para tudo ao seu redor. Então, conforme a mulher vai limpando esse ventre, esse movimento em direção à vida, né, ao desejo pela vida, por novas experiências, experimentar novas coisas, ter novas possibilidades, conhecer novos parceiros, enfim, conhecer coisas novas ou viver coisas novas com o mesmo parceiro. Tem muitas possibilidades, né, do novo, do reinventar, do reviver e voltar a ter esse desejo pela vida. Percebe como que tu era, né, lá na adolescência. Tu era sonhadora, tu era curiosa, tu era, enfim, tu tinha esse desejo por descobrir a vida, né? Tu tinha essa excitação por viver. E conforme a gente vai mergulhando no excesso de responsabilidade, no excesso de coisas para fazer, a gente vai perdendo isso. Com o uso das Yoni Eggs, isso vai voltando, né? Esse desejo por aprender coisas novas, trocar coisas novas com as pessoas ao redor e fazer coisas novas. E é isso que nos mantém, né, dentro do nosso Dharma, do nosso propósito nessa vida. Porque a gente veio para contribuir, né? E o que é esse ímpeto de contribuição? É o que canta muito forte no nosso coração, no nosso corpo, e que nos deixa animadas, vibrantes. E isso sim é uma energia que precisa ser resgatada, e ela sim nos mantém jovens, rejuvenescidas também por mais tempo. Eu tive muito tempo imersa numa energia muito racional, e isso acabou com a minha libido, acabou com o meu baixo ventre, acabou com várias coisas. E eu até mostrei, eu não sei se vocês viram em fevereiro, a última turma, como eu tava antes. O meu cabelo tava ressecado, a minha pele não tinha brilho, sabe? Tinha toda uma coisa, e eu vejo o quanto manifesta muito mais essa beleza desse corpo. Aparentemente eu não fiz nada de diferente, eu só fui deixando florescer essa energia que traz o meu melhor, né? Essa energia de
criação única que sou eu. E isso toda mulher pode acessar a partir do momento em que ela começa essa limpeza sutil desse ventre. E é por isso que eu sou tão animada com essa coisa das Yoni Eggs e dos cristais e dessa vibração sutil, porque é isso que a gente precisa levar até a nossa jornada, durante a nossa jornada aqui na Terra. Do contrário, não tem muito motivo para viver, né? Não tem muita ânimo para levantar da cama todos os dias, né? Se não for para viver coisas boas, bonitas, viver a experiência que esse corpo nos traz, que essa vida nos traz, que a nossa energia criativa e criadora nos traz. Então, mulheres fazem a iniciação e ficam muito mais bonitas, porque sim, elas rejuvenescem e a energia sexual delas volta a fluir. Mulheres que depois que se tornam mães, se desconectam muito da energia sexual, porque elas ficam só identificadas com o papel de mãe, de maternagem. E elas precisam voltar a se conectar e entender, porque sim, nós não tivemos exemplos disso, eu entendo. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos querendo um novo tipo de mulheres atualmente. Então, o que a gente quer? A gente quer mulheres que consigam viver tranquilamente, fluir pelos papéis. A da empreendedora, né? Ou a profissional, a mãe, a mulher que tem sexualidade, que tem desejo. E uma coisa não anula a outra, né? Uma coisa não precisa cortar a outra. A gente pode fluir de um lugar de responsabilidade para um lugar de soltar e viver livremente uma sexualidade na nossa relação íntima. E na nossa vida, porque isso reflete sim na qualidade da nossa maternagem, da nossa vida profissional, do nosso negócio. Vocês entendem isso? E é isso que a gente precisa entender, né? Que eu vejo tantas vezes, né, mulheres dizendo assim, nossa, eu não tenho libido há tantos anos, sabe? Eu não consigo mais sentir, eu nunca tive um orgasmo. Eu já ouvi isso. E isso é algo que tá permeando esse lugar de grande dor desse ventre, né? Que com o uso das Yoni Eggs vai começar a soltar. E um ventre sem energia sexual e sem libido adoece. E não só adoece, mas nos retira essa vontade de estarmos na vida, porque tira o prazer de viver. Uma das melhores coisas que tem em estarmos vivas é partilhar o prazer de comer, de respirar, sabe? De rir, de se divertir. E a gente perde essa capacidade se a gente vai muito para a energia masculina, né? Da responsabilidade, da rigidez. Enfim, é perfeito, é super necessário, mas não só, certo? Ou também, como eu falei ontem, pessoas que estão com excesso de energia sexual voltada apenas para o sexo. Retira também, porque isso também é um desequilíbrio, retira também a capacidade da pessoa de direcionar a sua energia sexual para a vida e colocar o seu desejo de crescer, de contribuir, de fazer mais e melhor no mundo. E é isso que nós precisamos entender. Enquanto a gente, voltando à frase do início, enquanto a gente não olha para aquilo dos quais fomos feitas, do qual fomos feitas, que foi uma energia sexual entre um homem e uma mulher, que chamamos de pai e mãe, nós não saberemos como lidar com a nossa própria vida de forma estável e equilibrada, porque se a gente não olha para a nossa sexualidade, ela nos domina. A gente tem medo dela, a gente tem medo de falar sobre isso, a gente tem medo de encarar de frente a energia sexual que está em todos os seres humanos, né? E muitas vezes a gente também se castra porque a gente acha que a gente está numa relação em que essa celebração dessa energia sexual não é vivida de uma forma livre, então a gente se diminui um pouco, mas uma roupinha, mais isso, mais aquilo, porque a gente acha que sendo menos atraente para as outras pessoas, a gente vai preservar a nossa relação. Muito pelo contrário, a gente vai matar a nossa relação, porque a gente, não se sentindo atraente e não sendo atraente para outras pessoas, a gente também não é atraente para a pessoa que a gente está junto.
Ou seja, quanto mais nos sentimos atraentes e celebramos a nossa energia sexual, maior é a nossa capacidade de sustentar por mais tempo uma relação sexualmente ativa. E isso tudo tem uma compreensão, né, sagrada da sexualidade e desse desejo sexual que cria vida, né? Essa concepção muito enraizada cristã, né, permeia ainda os nossos ventres, porque a gente traz isso de uma geração para outra, né, traz isso das nossas antepassadas, e que a gente precisa limpar muito, muito fortemente, porque a gente percebe que as mulheres, por mais que elas racionalmente entendam, elas não conseguem necessariamente viver essa sexualidade livre, senão, porque se conseguissem, não tinha a quantidade absurda de mulheres com os ventres adoecidos, com endometriose, candidíase, cistite, bartolinite, que é a inflamação das glândulas de Bartolin, que são as glândulas que lubrificam na hora da relação, anorgasmias, sem orgasmos, e com TPM, etc, etc, etc. Exatamente. Estamos todas em direção à morte se não estamos conectadas com a nossa libido. Ok? É forte, mas tem que ser. Porque sim, o movimento da vida foi a energia de vida sexual que... Gente, presta atenção. Olha, é muito simples. Olhem de forma crítica. Uma pessoa em depressão, certo? Ela não tem vontade de viver. Certo? Ok. O que a pessoa em depressão perde? A libido. Uma das coisas que essa pessoa perde, além da vontade de viver, é a libido. Porque sim, está relacionada ao movimento da vida, em direção à vida. E a gente pode sim trazer as yoni eggs na relação, né? Casais partilham, né, depois que uma mulher é iniciada as suas eggs. Casais potencializam a relação curativa, edificante e expansiva com o uso das eggs na hora da relação. E isso cura não só a sexualidade de ambos, mas a própria relação e ambos. Então são muitos aspectos possíveis de serem vividos através dessa relação sexual sagrada e expansiva. E não só melhora o magnetismo do casal um para o outro e os outros para o mundo, entende? Casais que têm negócios juntos, né? Casais que têm empregos, enfim, tudo isso afeta, né? A relação de ambos afeta o quanto de clientes estão atraindo, o quanto de pessoas estão atraindo para os seus produtos, porque sim, isso é energia sexual também. As pessoas se atraem por você através da energia sexual e elas nem se dão conta disso. Você entende isso? E a gente não olha para isso, a gente joga para baixo do tapete, a gente segue levando a vida daquela coisa, pois é, tem que ser, enfim, a gente cresceu com casais, muitas vezes, pai e mãe, muitas vezes pessoas próximas, né, que não tinham mais essa sexualidade, porque nem se podia falar sobre isso, e hoje nós temos a liberdade para falar sobre isso e celebrar isso de uma forma muito mais bonita, né, uma forma de conexão profunda, de celebração da vida, celebração do corpo, celebração dessa energia que nos criou aqui na matéria. E é por isso que a gente precisa, o quanto antes, trazer esse propósito, né, de trabalhar essa sexualidade sagrada, esse corpo sagrado, através de limpezas sutis, né, para as nossas vidas. Do contrário, seguiremos nesse movimento em direção a essa não vida que também pode ser chamada de morte, né? Aquilo que vai definhando e vai nos retirando toda a vontade de celebrar, de se divertir, de aproveitar e de se apaixonar pela vida, né? Pela existência, por estarmos vivas, certo? Então, assim, uma das formas e a principal forma que me ajudou a recuperar a minha libido, né? A ter uma sexualidade mais livre, ressignificar o meu corpo, porque eu escondia muito esse corpo, eu tinha muita vergonha, eu não sabia nem de onde era. Depois, com as yoni eggs, eu fui entendendo através de sonhos, através de liberações, que isso vinha da minha linhagem materna. Medo do abuso,
Então eu acabei muitas vezes vestindo roupas para não ser assediada, né? Me encolhendo porque eu ficava muito ressentida quando eu era objetificada, né? E na iniciação eu ensino vocês a trabalhar isso através de programações de chakras, de se sentir um objeto, de trabalhar libido, isso tudo tá na iniciação. E esse trabalho para a gente voltar à nossa potência e não permitir que a forma cruel ou superficial que nos olham, né, externamente, seja capaz de afetar a nossa sexualidade, que é divina e é sagrada. Se os outros não percebem isso, o problema é deles. Porque nós não vamos nos encolher para caber no mundo aceitável dos outros, né? Nesse mundo masculino e patriarcal que pune mulheres sexualmente livres. A gente não precisa entrar nesse jogo, né, de se encolher para pertencer a esse mundo, sendo que nós queremos um mundo feminino. E o mundo feminino é um mundo que celebra sim o orgasmo feminino, que celebra sim a vagina, a ionia, a vulva, o ventre. É um mundo que sim quer mulheres tendo orgasmos múltiplos e profundos, porque mulheres são capazes de ter orgasmos múltiplos, né? E profundos de corpo inteiro. E isso sim começa a ser ativado com o uso dos cristais das Yoni Eggs, né? Embora a gente não muitas vezes não fale sobre isso, é possível sim, certo? Então, é por isso que não é só sobre as desordens, é sim sobre essa energia sexual e essa libido e essa vontade de vida, de estar viva, que nós precisamos celebrar e trazer para nosso corpo, entende? Para essa vida que é super curta, tá, gente? 70, 80 anos, 90 anos é muito pouco tempo, a gente tem que ir. E sim, tem um super bafo que eu quero contar para vocês sobre as Yoni Eggs. Após a plenipausa, a menopausa, né? Mais conhecida como menopausa, mas não tem, de menos não tem nada. É plene mesmo, plenitude total. As mulheres são capazes de seguir lubrificando e mantendo essa aparência mais jovem com o uso das Yoni Eggs, por causa do fortalecimento desse períneo, né? Desse baixo ventre que elas seguem lubrificando por causa dessa energia que segue fluindo como se fosse uma menina, entendeu? Então, gente, nós temos perspectivas animadoríssimas para o futuro, entendeu? Não temos pânico do futuro, muito pelo contrário, a gente quer cada vez mais celebrar esse corpo com todas as fases e idades e possibilidades que ele tem, seja o formato que ele tiver. Porque sentir, nós voltamos cada vez mais a sentir com o uso das eggs, porque elas desbloqueiam esses canais sensoriais que ficam bloqueados com esse excesso de culpa, de medo, de vergonha, de crítica, de julgamento, que isso é riso, isso é feio, isso é bonito, isso é certo, isso é errado. Isso tudo vai se expandindo dentro de nós e o nosso corpo vai se mostrando dessa forma. Por isso, sim, nós temos esse ganho maravilhoso e vital, né? Que é o voltar a ter uma energia sexual fluida e uma libido de pré-adolescente, adolescente. Brincadeira com vocês, tá? Então, assim, é muito comum mulheres voltarem a ter libido e vão voltar a ter, né, com essa limpeza. E mais do que isso, voltar a ter vontade de ter uma vida bonita, divertida, animadora e etc. Por isso que as Yoni Eggs são tão maravilhosas e é por isso que a gente trabalha tanto a gente usa tanto esses cristais para tantas coisas. A terapia das Yoni Eggs é uma terapia muito completa, tá? É muito legal. Muito completa mesmo e trabalha em muitos níveis. Por isso que todo dia tem uma live diferente sobre alguma coisa e as Yoni Eggs. Porque é tanta coisa que eu não consigo falar numa live só. Então amanhã tem outro tema que é super legal, que é as Yoni Eggs no rejuvenescimento. Sim, senhoras, também tem. Então, um grande beijo para todas. Namastê!